Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? É uma pergunta que cativa a humanidade há séculos. Embora respostas definitivas permaneçam indefinidas, existem aqueles que afirmam ter tido um vislumbre do outro lado. Indivíduos que viveram para contar a história de uma experiência de quase morte, ou EQM. Essas experiências, muitas vezes profundas e transformadoras, oferecem pistas fascinantes sobre a natureza da consciência e a possibilidade de uma vida após a morte. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo fascinante das experiências de quase morte, explorando as histórias convincentes daqueles que olharam para o abismo e retornaram para contar a história. Experiências de quase morte, ou EQMs, são eventos psicológicos profundos que normalmente ocorrem quando um indivíduo está perto da morte. Essas experiências são frequentemente desencadeadas por parada cardíaca, lesões traumáticas ou outras condições médicas com risco de vida. Imagine uma sensação de paz tomando conta de você. Uma sensação de estar separado de seu corpo físico. Muitas pessoas que passaram por EQMs relatam flutuar acima de seus corpos, observando a equipe médica tentando desesperadamente reanimá-los. O impacto emocional das EQMs é inegável, geralmente levando a mudanças significativas em valores, crenças e perspectivas de vida. Os relatos de EQMs são tão diversos quanto os indivíduos. Pam Reynolds passou por uma cirurgia cerebral radical chamada parada cardíaca hipotérmica. Seu corpo foi resfriado, coração parou e ondas cerebrais cessaram. Pam relatou memórias vívidas da cirurgia, incluindo detalhes verificados pela equipe médica. Um dos temas mais comuns e reconfortantes em relatos de experiências de quase morte é a presença de entes queridos falecidos. Os indivíduos frequentemente descrevem serem recebidos por pais, avós, irmãos ou amigos que já faleceram. Esses encontros são tipicamente caracterizados por sentimentos de imensa alegria, amor e uma sensação de reencontro. Alguns que passaram por experiências de quase morte até relatam serem consolados ou guiados por esses seres espirituais, que podem oferecer mensagens de segurança ou encorajamento. No entanto, nem todos os encontros são com rostos familiares. Alguns indivíduos descrevem encontrar seres de luz, figuras angelicais ou até divindades de várias tradições religiosas. A comunidade científica há muito se debate com o desafio de explicar as experiências de quase morte. Algumas teorias sugerem que essas experiências são o resultado de mudanças fisiológicas no cérebro à medida que ele se aproxima da morte. Por exemplo, privação de oxigênio, liberação de endorfinas ou atividade elétrica anormal no cérebro foram propostas como potenciais gatilhos. De uma perspectiva espiritual, as experiências de quase morte são frequentemente interpretadas como evidência da existência de uma vida após a morte e da capacidade da alma de sobreviver à morte corporal. É improvável que o debate entre as interpretações científicas e espirituais das experiências de quase morte seja resolvido em breve. Embora alguns aspectos das experiências de quase morte possam ser atribuídos a fatores fisiológicos ou psicológicos, permanecem vários casos intrigantes que desafiam as explicações convencionais. Por exemplo, alguns indivíduos que eram cegos de nascença relatam ter experiências visuais durante suas experiências de quase morte. Outros relatam casos de percepção verídica, onde observaram com precisão eventos acontecendo à distância de seus corpos físicos.
Esses casos desafiam nossa compreensão atual da percepção e da consciência. A natureza subjetiva das experiências de quase-morte e a dificuldade em replicar essas experiências em um ambiente de laboratório controlado representam desafios significativos para a investigação científica. As experiências de quase-morte oferecem uma janela única para os mistérios da vida e da morte. Quer as vejamos como vislumbres de uma vida após a morte ou produtos de um cérebro moribundo, essas histórias nos desafiam. O que acontece com nossa consciência quando morremos? Nós realmente nos reunimos com entes queridos que já faleceram? Existe uma consciência universal que transcende nossa existência individual? A exploração dessas experiências oferece uma oportunidade valiosa para a autorreflexão. Talvez o verdadeiro significado esteja em nos convidar a abraçar o mistério e a maravilha da experiência humana.